pessoal. Isso aí. Obrigado. A gente queria, a primeira coisa que a gente gostaria de perguntar pra ti, pra tu falar um pouco da tua história, tua trajetória, né? E tentando trazer um embasamento para aquilo que Deus tem trabalhado na tua vida até hoje, né? Eu te conheci no trabalho e eu sei como que, de maneira que tu trabalhava em prol de Deus, assim, sabe? E como que foi a tua experiência com o Senhor na tua vida, sabe? Fala com essa tua trajetória do começo, quando que eu aceitei Jesus, o que eu busquei através de Jesus e para te dar o retorno que tu tem hoje de vida, assim. Legal. Pergunta boa, pergunta que, vamos dizer assim, demoraria um certo tempo a mais para responder, mas resumindo assim, eu nasci numa família católica, tradicional brasileira, né, católica, né, eu já acreditava em Jesus, já sabiam da existência de Deus, né, mas eu fui conhecer o evangelho puro e verdadeiro quando eu já tinha meus 20 anos, início dos meus 20 anos. E foi engraçado porque toda a minha infância, assim, eu já tinha aquela vontade, assim, de ir numa igreja, de estar próximo de alguma coisa relacionada a Deus. Até eu tinha um hábito, assim, que a cidade que eu ia, eu queria ir na igreja, na catedral que tinha na igreja, né? Desde de pequeno, assim. E eu gostava, eu sentava, ficava lá observando. Ou seja, eu já sentia que Deus já estava trabalhando alguma coisa. E aí, com o passar do tempo, a palavra não, né? Mas a gente entende que, geralmente, as pessoas vão pelo amor ou pela dor, né? E eu fui mais pela dor do que pelo amor. Aconteceu algumas coisas na minha vida relacionadas à desilusão, etc., com amizades, amores, enfim. E acabou que eu me senti muito sozinho naquela época. E aí foi que eu lembrei, né, de uma colega minha, que inclusive era do ensino médio, que me convidava muito para ir na igreja e eu sempre não queria, dizia que não. Mas naquele momento ali eu lembrei, aquela pessoa, ela me deu um conselho certo, me deu uma direção certa, e se eu tivesse aceitado aquele convite de início, talvez muitas coisas eu teria evitado, sabe? E aí aceitei daí então ir, né, na igreja, né, fui, e aí naquele dia que eu estava lá na igreja foi bem interessante que o pastor que estava ministrando lá, ela tem uma assembleia, ele começou a falar diversas coisas assim na ministração, e eu comecei a me lembrar de coisas ruins que haviam acontecido há pouco tempo. E aquilo na minha mente só martelando assim, ó, se eu tivesse vindo antes eu teria evitado, se eu tivesse vindo antes eu teria evitado, e eu me sentindo muito culpado por aquilo. E aquele pastor, ele gritou lá do altar, ele gritou, ei! E eu tava de cabeça baixa chorando. Ele gritou de novo, ei! E aí o cara que tava do meu lado me deu um cutucão e falou assim, eu acho que ele tá te chamando. Aí quando eu olhei pra cima assim, ele falou assim, não te culpe. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando ele falou aquilo ali, eu entendi que era Deus. E aí eu chorei mais ainda, né? E aí teve um momento no final onde teve o apelo, né, para aceitar Jesus. E aí eu aceitei Jesus lá naquele dia lá. E aí a partir dali eu comecei a construir uma vida com Deus. Esse foi o início. Tu tinha quantos anos na época? Na época de 20 anos. 20 anos. 20 anos. Foi o primeiro encontro assim com Jesus mesmo. Foi o meu primeiro momento em que eu realmente entendi o termo aceitar Jesus. Né? Porque eu sempre ouvi falar de Jesus, mas era uma coisa um tanto superficial, né? De um Jesus que está lá no céu, que existe Deus, etc. Mas naquela noite eu entendi que Jesus, ele não queria somente que eu acreditasse nele, mas ele queria que eu andasse com ele. E aí ali foi o dia que mudou totalmente a minha vida. A partir dali eu escolhi a melhor parte. É importante a gente falar também que Jesus, ele não é de um só, ele é de todos, né? Ele não é pro pobre, só pro pobre ou só pro rico, para quem tem menos ou quem tem mais. Ele é para todo mundo. Então, não tem idade para aceitar Jesus. Independente se a pessoa está no último ato da vida dela ou ela está começando uma caminhada, se ela tiver a oportunidade, ela aceite. Porque pode ter certeza, isso vai ser uma transformação de vida enorme. E não é só para a pessoa, mas para a família que está junto também, não é? Com certeza. Caraca, mano. Evangelizando ao vivo, cara. Meu Deus do céu. Eu vim aqui pra aprender, rapaz. Eu não tô nem reconhecendo esse cunho aqui, cara. Não, mas o que tu falou é muito real, cara. Muito real. Com Jesus também essa noite? A gente tem um projeto na igreja onde eu congrego, a Igreja Ágape, aqui de Santa Maria. E é um projeto social, né, de distribuição de cestas básicas, etc.
E agora na semana passada eu fui entregar um pouco antes da semana passada eu fui entregar uma cesta básica na casa de uma família que tem necessidade de comida, né? E eu cheguei lá, entreguei a cesta, né? E a anfitriã da casa lá pediu para eu entrar e disse que queria que eu orasse por uma pessoa. E eu falei, não, posso orar sim. Aí ela foi lá, chamou uma senhora de 102 anos. 102 anos e cega. E Dona Eva, o nome dela. 102 anos. 102 anos. Aí vim bem devagarinho, assim, mal falava, sentou, nem conseguia olhar, assim, não me enxergava, né? Deficiente visual. E aí eu sentei do lado dela e, Dona Eva, tudo bem? Meu nome é William, etc. E aí conheci ela ali, né? E eu perguntei pra ela o que ela sentia. E ela disse que sentia grandes dores e que sentia sentimento de tristeza na vida, sabe? E aí ali foi uma oportunidade de eu falar sobre Jesus pra ela. Perguntei pra ela se ela aceitava Jesus. Ela aceitou Jesus, a gente chorou e eu fui embora, sabe? Mas, ou seja, 102 anos. Daí tu imagina, né, cara? Tipo, isso aí, cara, chega a me arrepia, velho. Porque, tipo, eu fico olhando e a pessoa, às vezes, ficou esse tempo todo, né? A vida dela inteira longe de Cristo, né? Sem saber o que é a verdadeira liberdade, né? Porque às vezes a gente acha que ser livre é a gente ter dinheiro pra gente viajar pra onde a gente quiser. Às vezes a gente acha que o ser livre é a gente ter muitas coisas, né? Mas eu acredito que a verdadeira liberdade a gente só encontra com Jesus, né, cara? Não é o quanto a gente tem de bens materiais, né? Não é o quanto as pessoas a gente tem à nossa volta, mas eu acredito que a verdadeira liberdade é a que acontece aqui dentro de nós, né? Aquela de dentro pra fora, sabe? Eu fico imaginando a pessoa às vezes viveu a vida toda como escrava, né? Da força do mal, não sei, quem, dependente da fé, né? Que a pessoa crê que acredita que existe Satanás ou não. Mas eu vejo que a pessoa às vezes não consegue... A vida onde ela é o protagonista, né, da história dela, ela acaba vivendo como bastidor, vamos dizer assim, né? Ela não consegue direcionar a direção para onde vai a vida dela, né? Sim. É por isso que a palavra fala que Jesus é o caminho, né? Quando a gente entende que Jesus é o caminho, as outras coisas elas são paralelas, né? E quando eu digo as outras coisas, eu estou falando de todas as coisas. Tudo é paralelo a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu foco nele, eu posso até não estar num momento tão bom em determinadas áreas da vida, mas eu sei que estou no caminho certo. Porque é como, há algum tempo atrás, estava com uma reflexão com um amigo meu, e a gente conversando assim, o que a gente vai apresentar para Jesus, né? Porque eu sei que a gente busca o sucesso profissional, que a gente busca o sucesso na vida familiar, que a gente busca o sucesso financeiro, e tudo isso é muito bom e importante. Mas quando a gente chegar diante de Deus, não é o sucesso profissional, não é o sucesso familiar, não é nada disso que a gente vai apresentar para Ele. É o quanto a gente buscou a Ele. É isso que define de fato o que é o caminho, né? Então, como tu mesmo disse, né? Eu acho que só o protagonismo da própria vida não é somente essas coisas que são vistas, mas sim aquilo que a gente de fato olha como farol, como luz, né? E nós entender que é Jesus. E aí as coisas podem não estar fluindo tanto quanto a gente espera, mas uma verdade é carregada no nosso coração de que eu estou no caminho certo. Isso aí. Sabe? E aí isso ampara todas as outras decisões. Quando tu tá no caminho certo, naturalmente pela vida, tu tem que tomar várias decisões em todas as áreas da vida. Só que se o teu caminho tá alinhado no caminho de Jesus, tu tá vivendo uma vida com Jesus, onde Jesus é o centro, naturalmente as tuas outras decisões, elas também são amparadas através desse caminho. Então aí é o direcionamento, é o alinhamento. Às vezes tu vai tomar decisões erradas, porque nós somos seres humanos, mas o fato de tu andar, o teu caminho principal é Jesus, tu pode até errar por um lado, numa certa área da vida, mas naturalmente aquilo ali vai se alinhar com o caminho correto depois, que é Jesus.